Com cada novo território, uma nova oportunidade. O mecanismo de emergência da vida é ativado para transformar completamente a paisagem e permitir o milagre do recomeço. Ao passo que surgem estes novos territórios, ainda serão necessários vários processos para que a lava, finalmente fria, mas ainda bastante compacta, possa estar pronta para a chegada de outros seres vivos. Com o passar do tempo, porém, mais rápido do que muitos esperariam, estes campos de lava começam a se cobrir de novos tons e cores, e a vida começa a florescer no que em algum momento foi tão somente a lembrança de uma catástrofe. Em apenas um instante, já nada é igual. Em um momento, a catástrofe torna aquilo que existiu em apenas uma lembrança. Observar os vastos e aparentemente estéreis vestígios de um evento como este, inevitavelmente nos remetem ao passado e nos convidam a indagar sobre como ir ao nosso planeta quando tudo começou. Mas ainda que aparentemente semelhantes, existe no recomeço um fator muito diferente da origem de todas as coisas. Recomeçar exige em si um começo, infere uma reconfiguração de elementos pré-existentes, utilizando mecanismos previamente projetados para conseguir o que de outra forma seria impossível, a mudança do inorgânico ao orgânico, da rocha para a exuberante vida. Todas as formas de vida precisam de dois elementos, dois itens fundamentais para que elas possam existir e funcionar. Uma é informação, o outro é energia. Energia é uma propriedade física, uma grandeza física ligada à evolução, no sentido de coisas acontecendo ao longo do tempo. A gente, em física, pode dizer que energia é o gerador das translações temporais, ou seja, faz com que o presente se transforme no futuro. Todo e qualquer processo, para acontecer, requer alguma forma de energia. Outro ponto importante para a vida é a informação, que está ligada à entropia, né? A gente usa entropia para medir informação. Os sistemas vivos, todos, sem exceção, processam informação. Isso é essencial. Se tirar o processamento de informação, o ser deixa de ser vivo. A informação fica armazenada no DNA, na forma de sequências de bases, que representam instruções para construir proteínas. Muitas dessas proteínas são nanomáquinas, são robozinhos microscópicos, que têm seu comportamento definido pelo programa que está escrito no DNA. Para que todo esse mecanismo funcione, ele precisa de uma fonte de energia. E essa fonte de energia, então, tipicamente é o Sol. O começo da vida começa por seres autotróficos, seres que conseguem sobreviver sozinhos, seres diferentes de nós, seres que conseguem transformar energia física, radiante na forma de energia solar, e energia química ligada nas estruturas moleculares. São as plantas e outros seres que fazem fotossíntese. Tudo começa com um leve despertar das moléculas de clorofila e aí, por ressonância indutiva, esse processo vai acontecendo em transmissão energética até de molécula a molécula de clorofila chegar num centro de reação. E aí o primeiro salto eletrônico acontece. A energia é transferida, até chegar numa etapa seguinte, onde ela é num processo anabólico ligada a uma outra estrutura de carbono, um carbono ao outro, melhor dizendo. E aí começando a formar as primeiras moléculas de carbono, de 3 carbono, que são triose e fosfatos,
depois 2-triosfosfato-glicose, e a glicose que acaba sendo o esqueleto orgânico para a formação de N coisas. Não só dos carboidratos em si, mas como base também bioenergética para outros vários processos biosintéticos. E aí começa a vida. E não só hoje de uma forma moderna, como eu trabalho com agricultura, parece poético falar isso, né? Falar do início, a vida e tudo mais, mas o interessante é notar na minha área específica que aí começa a produção de alimentos. É o que começa, o que mantém todas as cadeias vivas, o que nos mantém como seres humanos. Parece mágico porque é encarado como um milagre da vida, explicado de N formas, físicas, químicas, bioquímicas e fisiológicas. Chamamos os únicos seres capazes de produzir seu próprio alimento de autótrofos, ou seja, seres que têm a capacidade de transformar em material orgânico os elementos inorgânicos que eles obtêm do seu ambiente, utilizando a energia que provém do Sol. Essa é a origem do termo fotossíntese. Foto provém da palavra grega para luz e síntese quer dizer composição. Dentre os mecanismos adaptativos ou os mecanismos metabólicos das plantas, um dos mais interessantes é a fotossíntese. A fotossíntese não está restrita às plantas, ocorre em cianobactérias também, né, em algumas bactérias, mas é um sistema extremamente complexo e muito interessante, porque é o processo biológico de maior importância no planeta. Porque é através da fotossíntese que as plantas, né, que os organismos fotossintetizadores, incluindo as plantas, fazem a captação da energia eletromagnética, que é a energia luminosa, e transformam essa energia em energia química, que é a energia que a planta vai utilizar no seu processo de crescimento e desenvolvimento. E que, por final, gera também a base da cadeia alimentar de todo o planeta. Porque todos os fotossintetizadores são organismos que são autotróficos e que sustentam a vida no planeta, tanto pela produção de oxigênio, a liberação do oxigênio que acontece na fotossíntese, como pela síntese de carboidratos, que formam a base não só da nossa alimentação, da alimentação de todos os animais, que obviamente mesmo os carnívoros vão ter comido herbívoros que comeram plantas um dia, não é? E também dos combustíveis, né? Os combustíveis fósseis e os combustíveis que são usados do presente, tanto no presente como no passado, né? Então, tudo que nós vemos hoje, né? Todas as folhas, toda a madeira, todas as ervas, os frutos, os grãos, tudo isso é produto da fotossíntese. A fotossíntese bruta, ela só acontece por um mecanismo que primeiro começa com a luz, mas que você tem uma etapa fotoquímica e depois uma etapa bioquímica. Você tem uma etapa que funciona inicialmente, que dá o início, que é a luz, mas tem uma outra etapa que depois se utiliza dessa primeira etapa. Isso acontece em todos os seres fotossintéticos e não só nos vegetais, mas é incrível a gente observar, conforme vai passando a história da ciência, a gente faz parte dessa história, aquilo que o agricultor vê verdinho lá no campo, e a gente ao longo das pesquisas vê que tem muito detalhe, e cada vez que a gente estuda mais, a gente vê que cada vez isso é mais complexo e mais complexo e mais complexo. E aí mesmo que a gente não acredite em um designer, um arquiteto, um criador, a gente tem que se render ao senso comum do agricultor, que você não tem como ser um ateu na sua essência, porque você vê aquilo funcionando de forma muito complexa, uma complexidade que é irredutível, inexplicável, que as coisas se encaixam, que se você tira uma pecinha só dali, aquele mecanismo todo ele deixa de existir. É como a história da ratoeira, que se você tirar uma pecinha dela, ela deixa de pegar o rato. A fotossíntese, por exemplo, é isso. Poderia citar outros mecanismos fisiológicos, como translocação, macromecanismos fisiológicos, mas eu quero me concentrar na fotossíntese, porque ela é incrível. E aí quando começa a radiação, vem a excitação das clorofilas, ressonância indutiva, excitação do elétron de centro de reação.
você tem uma migração. E aí eu estou mencionando, vou mencionar rapidamente, eu falo para os meus alunos que eles não devem decorar isso na essência, mas entender o funcionamento. E aí essa energia que é liberada do elétron, desse vazio eletrônico da clorofila especial, é preenchido pela quebra da molécula da água. Mas esse elétron não fica solto, ele vai para algum lugar, ele passa por moléculas como felfitina, quinona A, quinona B, plastoquinona, plastocianina, citocromo B6F, e ele vai caminhando. Nesse caminho que é na membrana lá dentro do cloroplasto, dentro de uma estrutura de uma organela celular, lá dentro, nessa membrana que a gente chama membrana do tilacoide, ele migra nela. Ele forma duas substâncias, uma orgânica, o NADPH, e aí ele forma uma outra molécula com uma forma que ainda é difícil de compreender ainda hoje, que é o ATP a partir da adenosina de fosfato, formando adenosina trifosfato, que é energia. Isso é tudo formado porque nessa migração desse elétron cria um gradiente eletroquímico. E o elétron, na hora de ser extrusado, ele passa por essa estrutura molecular complexa e aí forma o ATP. Essas duas substâncias, ATP e NADPH, ele serve como substrato para a etapa seguinte. Falei da etapa fotoquímica e você tem uma etapa que agora é bioquímica. Então você tem uma primeira etapa que forma duas substâncias. Duas substâncias que são essenciais para a segunda. Por que elas são essenciais? O NADPH ele é redutor e o ATP ele é energético. Então todo o processo de carboxilação que acontece depois no estroma, utilizando enzimas específicas e que é diferenciado, pode ter mais de um tipo de rota fotossintética, vai utilizar então todo o ATP e o NADPH que foram gerados nessa fase fotoquímica. Então, se um desses sistemas for danificado, né, nessa transferência de elétrons for danificado ou não estiver presente, a planta morre. Uma das maneiras, por exemplo, de danificar a planta, né, que é interromper esse fluxo de elétrons, esse transporte de elétrons. Então, alguns herbicidas que são utilizados para matar as plantas invasoras, as daninhas de culturas, utilizam esse sistema. Então é um sistema que ele já está pronto dessa forma, desde cianobactérias até plantas. Então todos os organismos fotossintetizadores, eles utilizam o mesmo sistema. 2 fotossistemas e os transportadores de elétrons. Né? Tem um mais simples, que é um fotossistema só, mas todos eles têm que ter transportadores de elétrons. E se falta um desses fatores, né, dos transportadores de elétrons, a planta é danificada. Então eu considero a fotossíntese, né, o processo de fotossíntese, um processo extremamente complexo, em que há que ter toda essa organização para que haja realmente funcionamento de verdade. Então não há como funcionar se não estiverem todos orquestrados de forma, ao final, gerar a formação de ATP e a redução da NADP a NADPH. A misteriosa complexidade da fotossíntese ainda surpreende os cientistas que de vez em quando descobrem novos detalhes que ajustam ainda mais a interdependência entre os processos físicos e químicos que devem ocorrer para que sua função se cumpra com excelência. Desde as imensas folhas da Vitória régia, catalogada como a maior planta aquática do mundo, até a minúscula Wolffia arisa, com um pouco mais que 1 milímetro de diâmetro, vemos este processo acontecendo em todos os tamanhos e ambientes. Como esta perfeição tão meticulosamente programada poderia ser produto do acaso? Voltando à etapa bioquímica. Essa etapa bioquímica ela é composta por 3 momentos. Um momento de carboxilação, que é onde há a união de uma molécula de carbono na outra. Um momento de redução e um momento de regeneração. O que acontece? A gente tinha dificuldade de entender isso no passado e a gente continua tendo dificuldade de entender isso plenamente. E a gente nota no que a gente chama, a gente tem um nome bonito para isso em função dos descobridores, que é o ciclo de Calvin, que os alunos se assustam na graduação e na pós-graduação quando ouvem o ciclo de Calvin, porque tem um monte de enzima envolvida. E a primeira enzima é uma enzima que tem um nome bem longo,
que a gente bota um apelido nela, e o apelido dela é rubisco. É a proteína mais abundante na toda a biosfera, em todo o planeta humano. É uma molécula com várias subunidades. Uma molécula que tem um nome, eu falei que é o apelido, rubisco, mas o nome dela é ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. Eu não sei se alguém quer colocar o nome disso num filho, mas é um nome bem longo, um nome complexo, um nome bonito para quem é bioquímico, que assusta os alunos, mas que ela é a primeira enzima que faz a primeira carboxilação, principalmente em plantas que denominamos C3, que existem vários grupos de planta, C3, C4, planta C3, C4 e as CANs, cada uma nos seus ambientes específicos e que são melhoradas para o cultivo. Rubisco is a protein machine, and it's probably the most common protein machine out there. It's the machine that actually takes carbon dioxide and sticks it onto a biological molecule, a carbon-based molecule. So this is the actual biochemical step where carbon dioxide is taken out of the atmosphere and actually stuck onto something, and we begin to grow a new sugar molecule. It used to be thought that there was something profoundly wrong with Rubisco, because when it is operating under conditions where there's a low carbon dioxide concentration and a high oxygen concentration, it will start to take the oxygen molecules and stick them onto this small carbon molecule. And the problem with that was that when that occurred, the now oxygen-containing molecule was sort of, it seemed to be lost. It didn't seem to be good for providing energy or for fixing more, taking more carbon dioxide and being extended. This was considered to be evidence that Rubisco had evolved in a very different atmosphere than the one in which we live and experience today. But it turns out that that's probably not the case. And one of the hints towards this that we have involved experiments that scientists were doing. What they found was that if you increase the carbon dioxide concentration under which plants grow, they will grow really fast, which makes a lot of sense. They can easily get all of the carbon they need. They grow really fast, but then they stop and they won't grow anymore. So what was going on there? Why wouldn't the plants grow more? It turns out that the times when Rubisco was taking oxygen from the atmosphere and sticking them onto that carbon molecule were actually very important. Almost all plants, about 25%, between 20 and 25% of the carbon that they take out of the atmosphere is actually released back into the atmosphere as part of this photorespiration process, when instead of making more carbon or joining more carbon on, it put the oxygen on. What was happening to that? It turned out that those molecules that were a product of photorespiration were actually being used by the plants to convert nitrate, which was absorbed by the plants through the roots, into ammonia. And it was essential for that. And the ammonia that was being produced was then being stuck onto other carbon molecules to make amino acids. And amino acids are the building blocks of proteins. When there was lots of carbon dioxide around the plants, photorespiration didn't happen. And as a consequence of that, the plants couldn't use the nitrate to make amino acids. And when they couldn't make amino acids, they couldn't make more proteins. So they were stuck. They just simply couldn't grow anymore, even though there was lots of carbon available to allow them to grow. This is a beautiful example of how finely tuned
things are in the environment, the gases that are present in the atmosphere are present in exactly the right amounts. There's just the right amount of carbon dioxide. There's just the right amount of oxygen. There's just the right amount of nitrogen. Rubisco is not a poorly designed molecule. It's not a poorly designed molecular machine. It's a perfectly designed molecular machine to work with the atmosphere and under the conditions that we experience today over the whole Earth's surface. Até pouco tempo atrás se pensava que a vida na Terra estava estritamente ligada, através do processo da fotossíntese, à presença da luz solar. Mas após surpreendentes pesquisas em novos pontos inexplorados do planeta, esse paradigma foi completamente quebrado, após ser demonstrado que existem nas escuras profundezas oceânicas seres que ainda sobrevivem ali, onde os raios do sol não alcançam. We live on the surface of the Earth, and so there's sunshine coming down and we understand things like photosynthesis. But the majority of the Earth's surface is covered with water, and these oceans are really deep. And if you go down a few hundred meters in the ocean, there's very little light at all. If you go down 1,000 meters, there's essentially no light that makes it down there. And yet there are organisms that are living there, fish and all kinds of invertebrates and bacteria and all sorts of stuff. And you can go way, way, way down into these abyssal areas and you still find living things. It's not sterile down there. Where do those organisms get their sugar from? Where do they get their food from? What happens? Well, some of it actually comes from the surface of the ocean. What happens is that algae and things that are living up there that make the ocean green looking, when that algae dies or when it's eaten by other organisms and then their waste products come out, that falls down to the bottom of the ocean. And there are organisms all the way down that are eating that and using it for various purposes. But there are some organisms that have a special kind of super ability. They can actually make sugar without light. And we call this process chemosynthesis. Quando a gente pensa em oceanos, principalmente, existem condições, situações que são inimagináveis. Do ponto de vista biológico, até pouco tempo atrás, a gente trabalhava com a ideia da fotossíntese como o principal produtor de matéria orgânica no planeta. Hoje descobrimos que isso não existe, tem sérias dificuldades com esse modelo. Por quê? Porque nós encontramos bactérias que produzem o processo fotossintético. E quando não há a presença, vamos dizer assim, do oxigênio como elemento transportador de elétrons, essas bactérias elas trocam por outros elementos químicos, como o nitrogênio, o hidrogênio, o enxofre propriamente. A ciência, como um método através do qual conhecemos aquilo que nos rodeia, em parte tem o dever de continuar com a interminável tarefa de tentar explicar o que faz possível a existência de seres vivos neste pequeno planeta do Sistema Solar. Mas na difícil missão de entender a origem de tanta complexidade e perfeição, usando apenas a nossa limitada compreensão, às vezes caímos na simplificação. E por querer fugir da possibilidade do sobrenatural, nos voltamos às teorias que fragmentam e ordenam suas conclusões para que elas coincidam com o paradigma existente. Será que estamos sabotando as possibilidades por medo do desconhecido? Quando a gente trabalha a questão evolutiva, tem-se como modelo que as bactérias sulfurosas, aquelas que não usam a água como elemento para a quebra da molécula e utilização do hidrogênio, liberação do oxigênio, elas usavam um enxofre, uma espécie de sulfuro ali. Então, essa característica
gerou na cabeça das pessoas a ideia de que, poxa, essas bactérias antes usavam esse enxofre e, de repente, por algum motivo, elas passaram a utilizar água, quebrando esse elemento e liberando oxigênio. Então, quando você lê isso nos livros, nossa, isso parece uma explicação extremamente coerente. Mas quando você analisa isso do ponto de vista bioquímico, você percebe que existem tantos fatores, tantos problemas a serem resolvidos. Por exemplo, a quantidade ideal de enxofre na atmosfera primitiva. Geólogos dos mais variados matizes e bioquímicos, químicos, chegaram à conclusão de que não existe essa atmosfera privilegiada, sabe? Como se fosse uma receita de bolo, onde tudo tem a quantidade exata. Mas vamos supor que tivesse, vamos supor que, vou dar um voto de confiança para a evolução. Então, há esse elemento na quantidade exata. Mesmo assim, eu ainda precisava de diversos outros componentes para deixá-lo perene, estável, parado, para que essa bactéria pudesse, de alguma forma, não ser consumida pelo próprio enxofre. Que é esse outro problema. Às vezes, nós somos levados a ter essa ideia, por quê? Porque existem as chamadas bactérias extremófilas, 3.000 graus, no gelo, na camada da atmosfera. Então, poxa, essas bactérias provam que a evolução pode ter dado esse salto. Na verdade, não. Porque quando você tira essas bactérias desse habitat, desse microsistema no qual ela está vivendo, essa bactéria ela acaba morrendo. Como que ela se fixou ali e não lá? Como que ela criou um ambiente aqui e não ali? Então, essas são características extremamente complicantes do ponto de vista biológico e bioquímico, exatamente por quê? Porque é como se alguém tivesse ajustado a sintonia, é como se algum cozinheiro estivesse lá batendo a massa do bolo de tal maneira a ter 230 gramas, ponto 3. É algo fantástico do ponto de vista biológico. Quando eu começo a perceber esse conjunto de bactérias na fossa oceânica, por exemplo, e que a gente acaba coletando apenas os gases que elas produzem, ou coletando, por exemplo, o sedimento que acaba sendo revirado desse fundo, já que a pressão não deixa a gente chegar até nesse nível de profundidade, eu consigo perceber que são modelos bacterianos que tem também na borda de um vulcão, são modelos bacterianos que existem também, por exemplo, no extremo do Polo Norte, do Polo Sul, e são bactérias extremófilas que conseguem fazer essa conversão. E isso, do ponto de vista humano, isso é fantástico, porque a vida ela possui todo um mecanismo bioquímico para tentar se reconstruir, uma reengenharia que vai acontecendo de tempos em tempos, por variação climática, seja ela por ausência de sedimentos, elementos que elas acabam se alimentando. Enfim, é uma miríade de ações bioquímicas e químicas que dão as condições para esse ser sobreviver naquele exato momento, naquele exato local, e não quer dizer que ele vai estar ali depois também, porque a vida ela é constante no seu processo de adaptação. To me, this is just one more example of how beautifully designed life is to occupy the entire surface of the Earth. The Earth is not only designed for life to exist. Life itself is designed to take advantage of every square centimetre of the Earth's surface, or at least that's certainly the way it appears to be. Programada poderia ser produto do acaso? Voltando à etapa bioquímica. Essa etapa bioquímica ela é composta por 3 momentos. Um momento de carboxilação, que é onde há a união de uma molécula de carbono na outra. Um momento de redução e um momento de regeneração. O que acontece? A gente tinha dificuldade de entender isso no passado e a gente continua tendo dificuldade de entender isso plenamente. E a gente nota no que a gente chama, a gente tem um nome bonito para isso em função dos descobridores, que é o ciclo de Calvin, que os alunos se assustam na graduação e na pós-graduação quando ouvem o ciclo de Calvin, porque tem um monte de enzima envolvida
E a primeira enzima é uma enzima que tem um nome bem longo, que a gente bota um apelido nela, e o apelido dela é rubisco. É a proteína mais abundante na toda a biosfera, em todo o planeta humano. É uma molécula com várias subunidades. Uma molécula que tem um nome, eu falei que é o apelido, rubisco, mas o nome dela é ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. Eu não sei se alguém quer colocar o nome disso no filho, mas é um nome bem longo, um nome complexo, um nome bonito para quem é bioquímico, que assusta os alunos, mas que ela é a primeira enzima que faz a primeira carboxilação, principalmente em plantas que denominamos C3, que existem vários grupos de planta, C3, C4, planta C3, C4 e as cãs, cada uma nos seus ambientes específicos e que são melhoradas para o cultivo. Rubisco is a protein machine, and it's probably the most common protein machine out there. It's the machine that actually takes carbon dioxide and sticks it onto a biological molecule, a carbon-based molecule. So this is the actual biochemical step where carbon dioxide is taken out of the atmosphere and actually stuck onto something, and we begin to grow a new sugar molecule. It used to be thought that there was something profoundly wrong with Rubisco, because when it is operating under conditions where there's a low carbon dioxide concentration and a high oxygen concentration, it will start to take the oxygen molecules and stick them onto this small carbon molecule. And the problem with that was that when that occurred, the now oxygen-containing molecule was sort of, it seemed to be lost. It didn't seem to be good for providing energy or for fixing more, taking more carbon dioxide and being extended. Esfera privilegiada, sabe? Como se fosse uma receita de bolo, onde tudo tem a quantidade exata. Mas vamos supor que tivesse, vamos supor que, vou dar um voto de confiança para a evolução. Então, há esse elemento na quantidade exata. Mesmo assim, eu ainda precisava de diversos outros componentes para deixá-lo perene, estável, parado, para que essa bactéria pudesse, de alguma forma, não ser consumida pelo próprio enxofre. Que é esse outro problema. Às vezes nós somos levados a ter essa ideia, por quê? Porque existem as chamadas bactérias extremófilas, 3.000 graus, no gelo, na camada da atmosfera. Então, poxa, essas bactérias provam que a evolução pode ter dado esse salto. Na verdade, não. Porque quando você tira essas bactérias desse habitat, desse microsistema no qual ela está vivendo, essa bactéria ela acaba morrendo. Como que ela se fixou ali e não lá? Como que ela criou um ambiente aqui e não ali? Então, essas são características extremamente complicantes do ponto de vista biológico e bioquímico, exatamente por quê? Porque é como se alguém tivesse ajustado a sintonia, é como se algum cozinheiro estivesse lá batendo a massa do bolo de tal maneira a ter 230 gramas, ponto 3. É algo fantástico do ponto de vista biológico. Quando eu começo a perceber esse conjunto de bactérias na fossa oceânica, por exemplo, e que a gente acaba coletando apenas os gases que elas produzem, ou coletando, por exemplo, o sedimento que acaba sendo revirado desse fundo, já que a pressão não deixa a gente chegar até nesse nível de profundidade, eu consigo perceber que são modelos bacterianos que tem também na borda de um vulcão, são modelos bacterianos que existem também, por exemplo, no extremo do Polo Norte, do Polo Sul, e são bactérias extremófilas que conseguem fazer essa conversão. E isso, do ponto de vista humano, isso é fantástico, porque a vida ela possui todo um mecanismo bioquímico para tentar se reconstruir, uma reengenharia que vai acontecendo de tempos em tempos, por variação climática, seja ela por ausência de sedimentos, elementos que elas acabam se alimentando. Enfim, é uma miríade de ações bioquímicas e químicas que dão as condições para esse ser sobreviver naquele exato momento, naquele exato local, e não quer dizer que ele vai estar ali depois também, porque a vida ela é constante no seu processo de adaptação. To me, this is just one more example of how beautifully designed life is to occupy the entire surface of the earth.
The Earth is not only designed for life to exist. Life itself is designed to take advantage of every square centimeter of the Earth's surface. Invasoras, as daninhas de culturas, utilizam esse sistema. Então é um sistema que ele já está pronto dessa forma, desde cianobactérias até plantas. Então todos os organismos fotossintetizadores, eles utilizam o mesmo sistema. 2 fotossistemas e os transportadores de elétrons, né? Tem um mais simples, que é um fotossistema só, mas todos eles têm que ter transportadores de elétrons. E se falta um desses fatores, né, dos transportadores de elétrons, a planta é danificada. Então eu considero a fotossíntese, né, o processo de fotossíntese, um processo extremamente complexo, em que há que ter toda essa organização para que haja realmente funcionamento de verdade. Então não há como funcionar se não estiverem todos orquestrados de forma, ao final, gerar a formação de ATP e a redução da NADP, a NADPH. A misteriosa complexidade da fotossíntese ainda surpreende os cientistas que, de vez em quando, descobrem novos detalhes que ajustam ainda mais a interdependência entre os processos físicos e químicos que devem ocorrer para que sua função se cumpra com excelência. Desde as imensas folhas da Vitória régia, catalogada como a maior planta aquática do mundo, até a minúscula Wolffia arisa, com um pouco mais que 1 milímetro de diâmetro, vemos este processo acontecendo em todos os tamanhos e ambientes. Como esta perfeição tão meticulosamente programada poderia ser produto do acaso? Voltando à etapa bioquímica. Essa etapa bioquímica ela é composta por 3 momentos. Um momento de carboxilação, que é onde há a união de uma molécula de carbono na outra. Um momento de redução e um momento de regeneração. O que acontece? A gente tinha dificuldade de entender isso no passado e a gente continua tendo dificuldade de entender isso plenamente. E a gente nota no que a gente chama, a gente tem um nome bonito para isso em função dos descobridores, que é o ciclo de Calvin, que os alunos se assustam na graduação e na pós-graduação quando ouvem o ciclo de Calvin, porque tem um monte de enzima envolvida. E a primeira enzima é uma enzima que tem um nome bem longo, que a gente bota um apelido nela, e o apelido dela é rubisco. É a proteína mais abundante na toda a biosfera, em todo o planeta humano. É uma molécula com várias subunidades. Uma molécula que tem um nome, eu falei que é o apelido, rubisco, mas o nome dela é ribulose 1,5-bifosfato, carboxilase oxigenase. Eu não sei se alguém quer colocar o nome. They were stuck. They just simply couldn't grow anymore, even though there was lots of carbon available to allow them to grow. This is a beautiful example of how finely tuned things are in the environment. The gases that are present in the atmosphere are present in exactly the right amounts. There's just the right amount of carbon dioxide. There's just the right amount of oxygen. There's just the right amount of nitrogen. Rubisco is not a poorly designed molecule. It's not a poorly designed molecular machine. It's a perfectly designed molecular machine to work with the atmosphere and under the conditions that we experience today over the whole Earth's surface. Até pouco tempo atrás se pensava que a vida na Terra estava estritamente ligada, através do processo da fotossíntese, à presença da luz solar. Mas após surpreendentes pesquisas em novos pontos inexplorados do planeta, esse paradigma foi completamente quebrado após ser demonstrado que existem nas escuras profundezas oceânicas seres que ainda sobrevivem ali, onde os raios do Sol não alcançam. We live on the surface of the Earth, and so there's sunshine coming down and we understand things like photosynthesis.
but the majority of the Earth's surface is covered with water. And these oceans are really deep. And if you go down a few hundred meters in the ocean, there's very little light at all. If you go down 1,000 meters, there's essentially no light that makes it down there. And yet there are organisms that are living there, fish and all kinds of invertebrates and bacteria and all sorts of stuff. And you can go way, way, way down into these abyssal areas and you still find living things. It's not sterile down there. Where do those organisms get their sugar from? Where do they get their food from? What happens? Well, some of it actually comes from the surface of the ocean. What happens is that algae and things that are living up there that make the ocean green looking, when that algae dies or when it's eaten by other organisms and then their waste products come out, that falls down to the bottom of the ocean. And there are organisms all the way down that are eating that and using it for various purposes. But there are some metabólicos das plantas, dos mais interessantes é a fotossíntese. A fotossíntese não está restrita às plantas, ocorre em cianobactérias também, né, em algumas bactérias, mas é um sistema extremamente complexo e muito interessante, porque é o processo biológico de maior importância no planeta, porque é através da fotossíntese que as plantas, né, que os organismos fotossintetizadores, incluindo as plantas, fazem a captação da energia eletromagnética, que é a energia luminosa, e transformam essa energia em energia química, que é a energia que a planta vai utilizar no seu processo de crescimento e desenvolvimento. E que, por final, gera também a base da cadeia alimentar de todo o planeta. Porque todos os fotossintetizadores são organismos que são autotróficos e que sustentam a vida no planeta, tanto pela produção de oxigênio, a liberação do oxigênio que acontece na fotossíntese, como pela síntese de carboidratos, que formam a base não só da nossa alimentação, da alimentação de todos os animais, que obviamente mesmo os carnívoros vão ter comido herbívoros que comeram plantas um dia, não é? E também dos combustíveis, né? Os combustíveis fósseis e os combustíveis que são usados do presente, tanto no presente como no passado, né? Então tudo que nós vemos hoje, né? Todas as folhas, toda a madeira, todas as ervas, os frutos, os grãos, tudo isso é produto da fotossíntese. A fotossíntese bruta, ela só acontece por um mecanismo que primeiro começa com a luz, mas que você tem uma etapa fotoquímica e depois uma etapa bioquímica. Você tem uma etapa que funciona inicialmente, que dá o início, que é a luz, mas tem uma outra etapa que depois se utiliza dessa primeira etapa. Isso acontece em todos os seres fotossintéticos e não só nos vegetais, mas é incrível a gente observar, conforme vai passando a história da ciência, a gente faz parte dessa história, aquilo que o agricultor vê verdinho lá no campo, e a gente ao longo das pesquisas vê que tem muito detalhe, e cada vez que a gente estuda mais, a gente vê que cada vez isso é mais complexo e mais complexo e mais complexo. E aí mesmo que a gente não acredite em um designer, um arquiteto, um criador, a gente tem que se render ao senso comum do agricultor, que você não tem como ser um ateu na sua essência, porque você vê aquilo funcionando de forma muito complexa, uma complexidade que é irredutível, inexplicável, que as coisas se encaixam, que se você tira uma pecinha só dali, aquele mecanismo todo ele deixa de existir. É como a história da ratoeira, que se você tirar uma pecinha dela, ela deixa de pegar o rato. A fotossíntese, por exemplo, é isso, poderia ser translações temporais, ou seja, faz com que o presente se transforme no futuro. Todo e qualquer processo para acontecer requer alguma forma de energia. Outro ponto importante para a vida é a informação que está ligada à entropia, né? A gente usa entropia para medir informação. Os sistemas vivos, todos, sem exceção, processam informação. Isso é essencial. Se tirar o processamento de informação, o ser deixa de ser vivo. A informação fica armazenada no DNA, na forma de sequências de bases que representam instruções para construir proteínas
Muitas dessas proteínas são nanomáquinas, são robozinhos microscópicos que têm seu comportamento definido pelo programa que está escrito no DNA. Para que todo esse mecanismo funcione, ele precisa de uma fonte de energia. E essa fonte de energia, então, tipicamente é o Sol. O começo da vida começa por seres autotróficos, seres que conseguem sobreviver sozinhos, seres diferentes de nós, seres que conseguem transformar energia física radiante na forma de energia solar e energia química ligada nas estruturas moleculares. São as plantas e outros seres que fazem fotossíntese. Tudo começa com um leve despertar das moléculas de clorofila e aí, por ressonância indutiva, esse processo vai acontecendo em transmissão energética até de molécula a molécula de clorofila chegar num centro de reação. E aí o primeiro salto eletrônico acontece. A energia é transferida, até chegar numa etapa seguinte, onde ela é num processo anabólico ligada a uma outra estrutura de carbono, um carbono ao outro, melhor dizendo. E aí começando a formar as primeiras moléculas de carbono, de 3 carbono, que são triósofosfatos, depois 2 triósofosfato, a glicose, e a glicose que acaba sendo o esqueleto orgânico para a formação de N coisas. Não só dos carboidratos em si, mas como base também bioenergética para outros vários processos biosintéticos. E aí começa a vida. E não só hoje de uma forma moderna, como eu trabalho com agricultura, parece poético falar isso, né? Falar do início, a vida e tudo mais, mas o interessante é notar na minha área específica que aí começa a produção de alimentos. É o que mantém todas as cadeias vivas, o que nos mantém como seres humanos. Parece mágico porque é encarado como um milagre da vida, explicado de N formas, físicas, químicas, bioquímicas e fisiológicas. Chamamos os únicos seres capazes de produzir seu próprio alimento de autólias da Vitória Régia, catalogada como a maior planta aquática do mundo, até a minúscula Wolffia arisa, com um pouco mais que 1 milímetro de diâmetro. Vemos este processo acontecendo em todos os tamanhos e ambientes. Como esta perfeição tão meticulosamente programada poderia ser produto do acaso? Voltando à etapa bioquímica. Essa etapa bioquímica ela é composta por 3 momentos. Um momento de carboxilação, que é onde há a união de uma molécula de carbono a outra. Um momento de redução e um momento de regeneração. O que acontece? A gente tinha dificuldade de entender isso no passado e a gente continua tendo dificuldade de entender isso plenamente. E a gente nota no que a gente chama, a gente tem um nome bonito para isso em função dos descobridores, que é o ciclo de Calvin, que os alunos se assustam na graduação e na pós-graduação quando ouvem o ciclo de Calvin, porque tem um monte de enzima envolvida. E a primeira enzima é uma enzima que tem um nome bem longo, que a gente bota um apelido nela, e o apelido dela é rubisco. É a proteína mais abundante na toda a biosfera, em todo o planeta humano. É uma molécula com várias subunidades. Uma molécula que tem um nome, eu falei que é o apelido rubisco, mas o nome dela é ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. Eu não sei se alguém quer colocar o nome disso no filho, mas é um nome bem longo, um nome complexo, um nome bonito para quem é bioquímico, que assusta os alunos, mas que ela é a primeira enzima que faz a primeira carboxilação, principalmente em plantas que denominamos C3, que existem vários grupos de planta, C3, C4, planta C3, C4 e as CANs, cada uma nos seus ambientes específicos e que são melhoradas por cultivo. Rubisco is a protein machine, and it's probably the most common protein machine out there. It's the machine that actually takes carbon dioxide and sticks it onto a biological molecule, a carbon-based molecule. So this is the actual biochemical step where carbon dioxide is taken out of the atmosphere and actually stuck onto something, and we begin to grow a new sugar molecule. It used to be thought that there was something profoundly wrong with Rubisco, because
when it is operating under conditions where there's a low carbon dioxide concentration and a high oxygen concentration, it will start to take the oxygen molecules and stick them onto this small carbon molecule. And the problem with that was that